professores, meu nome é Érica, eu sou PCNP de projetos aqui na Diretoria de Ensino da região de Franca. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric, PCNP de Tecnologia aqui da Diretoria de Ensino da região de Franca. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o Inova Educação. Nós temos alguns objetivos específicos para o dia de hoje. São eles: contribuir para o diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos estudantes, apoiar professores coordenadores e docentes na organização da semana de estudos intensivos, a partir das necessidades de aprendizagem dos estudantes, refletir sobre as possibilidades de contribuição dos componentes do Inova Educação para a semana de estudos intensivos, relacionar competências socioemocionais e habilidades dos componentes do Inova Educação. Como sensibilização, nós trouxemos um vídeo chamado Pirogem Piloita. É uma animação finlandesa produzida em 2018, recebeu algumas premiações, mas ela ganhou principalmente o Festival de Animação de Istambul em 2011. Assista um pouquinho o vídeo e depois nós iremos para um momento de reflexão.
Após assistir o vídeo, nós podemos refletir sobre algumas questões. Que relação podemos fazer do curta de animação com a nossa situação de aulas à distância e esse momento de distanciamento social? É possível estabelecer relação sobre o modo de estudar e os sentimentos e angústia de nossos alunos? Pense um pouquinho, professor. Quais seriam as principais reflexões que esse vídeo traz para você neste momento? De acordo com a resolução SEDUC, número 47, do dia 29 de abril de 2020, nós tivemos uma alteração de calendário devido a esse momento de pandemia que o estado de São Paulo sofre. Nós teremos uma semana do dia 25 ao dia 29 de maio com bastante intensidade de atividades na escola. Nós teremos a aplicação da AT, nós teremos a aplicação das atividades avaliativas da escola, nós teremos também a semana de recuperação intensiva. Sendo assim, professores, se atente às competências socioemocionais dos seus alunos e como eles têm desenvolvido este momento longe da escola. Qual o objetivo da Semana de Estudos Intensivos? De acordo com a Resolução 65 de 2019, a Coordenadoria Pedagógica, COPED, orienta que as equipes escolares, com base nos dados das avaliações internas e externas, identifiquem as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das habilidades e competências
requeridas para o ano série em curso. Para tanto, é necessário desenvolver, nas semanas de estudos intensivos, ações diversificadas que retomem as habilidades ainda não dominadas e aprofundem as já consolidadas. O próprio documento orientador traz algumas reflexões sobre essa semana de estudos intensivos. Como apoiar os estudantes que não desenvolveram as habilidades essenciais para a continuidade de seu percurso educacional para os anos séries em que estão? E como estimular para que esse estudante se conscientize da contribuição do desenvolvimento das habilidades requeridas para o ano série para o seu projeto de vida? Para que nosso trabalho seja realizado da melhor maneira possível, é necessário que nós tenhamos o conhecimento de alguns dados referentes às habilidades dos nossos alunos. Esse mapeamento geral pode ser consultado através da plataforma Foco Aprendizagem. Como vocês podem observar aqui, eu já fiz login na Secretaria Escolar Digital e aqui eu tenho esse atalho que me permite o acesso a essa plataforma. Na página inicial, nós devemos clicar sobre Resultados Educacionais. Após esse procedimento, será aberta uma guia com algumas opções. Aqui nós podemos ter acesso aos resultados bimestrais da avaliação da aprendizagem em processo. Temos também, de forma detalhada, os resultados do IDESP. Já em simulador, nós temos a expectativa dos resultados a serem alcançados pela escola no IDESP e como esses resultados são calculados. E por fim, nós temos o mapa de habilidades, onde clicando, somos direcionados a essa página para que possamos colocar os dados referentes ao município, escola, ano série e disciplina, para que assim possamos ter acesso a esses dados de maneira detalhada. Aqui nós temos de forma consistente um detalhamento das habilidades que devem ser priorizadas, que estão em vermelho. As habilidades que devem ser retomadas estão na cor laranja. As que necessitam de uma complementação se apresentam na cor amarela. E as habilidades que foram dominadas e devem ser aprofundadas se apresentam na cor verde. A partir dessa esquematização, nós podemos ter uma ideia geral sobre a evolução das habilidades. O ideal é que sempre se avance horizontalmente, da esquerda para a direita, sempre em direção ao alto grau de domínio das habilidades, aqui representado pela cor verde. Outra oportunidade que a plataforma Foco Aprendizagem nos apresenta é o lançamento dos resultados bimestrais das avaliações de aprendizagem em processo, as AAPs. Retorne à página principal da Foco Aprendizagem, clique no ícone Resultados Bimestrais. Você retornará à página da Secretaria Escolar Digital. Nela, abrirá o campo de relatório de desempenho. Preencha o ano letivo, a diretoria de ensino de Franca, o nome de sua escola e indique a avaliação de entrada da AAP, já que a AAP do primeiro bimestre estará ainda em desenvolvimento pelos estudantes nas escolas. Aparecerá uma tela parecida com essa, com desempenho médio em língua portuguesa e o desempenho médio em matemática. Selecione a série correspondente a qual ministra as aulas. Haverá descrição da turma, quantidade de participantes que realizaram a avaliação, quantidade de acertos, o percentual de acertos, e ali, ao último campo, existe uma lupa, que você poderá clicar e ver os acertos por aluno. Abrirá uma nova aba. Nela constará o nome do aluno, o total consolidado de acertos desses alunos e a questão específica, delimitando se é uma questão fácil, médio ou difícil. É possível também que o professor selecione a habilidade a qual deseja trabalhar, vendo a quantidade de acertos da turma sobre essa habilidade. O documento orientador nos traz algumas sugestões para análise desses dados.
Então, transformar percentuais em números absolutos de estudantes para ajudar a tornar mais precisa a quantificação para fins de intervenção pedagógica pontual com relação às expectativas de aprendizagem. Como exemplo, nós podemos trazer uma sala de 35 alunos apresenta lá um rendimento insatisfatório de 30%. Desses 30%, quantos alunos? Qual é o nome daquele aluno que apresenta um baixo rendimento? Quantifique isso, liste para que o seu trabalho seja mais intencional em relação às habilidades em defasagem daquele aluno. Ele traz também que nós devemos identificar quem são os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, utilizando dados das avaliações internas e externas. E atentar-se principalmente para os estudantes que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem, sem deixar de considerar os estudantes que já dominam as habilidades estruturantes e que podem se aprofundar. É possível, professor, que você se atente sobre qual é o nível de proficiência de cada aluno. Se ele se encontra abaixo do básico, se ele se encontra no básico, se ele se encontra no adequado ou no avançado. Todos os níveis devem ser contemplados e montadas atividades intencionais para que os alunos avancem em suas aprendizagens. Mas, Érica, e o Inova Educação? É importante ressaltar que o Inova Educação ele vem com o objetivo de estimular o aluno a estar presente e ver sentido nos seus estudos. Logo, ele deve ser pensado em cada componente, projeto de vida, eletivo, tecnologia e inovação, como um estudo que pode ampliar e aprofundar o aluno em cada componente curricular, sendo sempre que possível retomar habilidades em defasagem. Com base nos dados que vocês já levantaram aí na escola de vocês, nós propomos aqui uma atividade. O que os dados revelam sobre o conhecimento dos estudantes? Houve avanços? Há discrepâncias? Em que habilidades? Segunda questão é: houve progressão de aprendizagem dos estudantes nos diferentes anos ou séries? Seguindo, como o meu componente do Inova pode contribuir para o avanço da aprendizagem do meu aluno? E por último, quais as habilidades eu posso selecionar para avançar os alunos em suas defasagens? Professor, gostaríamos que você registrasse quais são esses dados no formulário que estará disponível na descrição desse vídeo.
professor, fechando aqui este momento em conjunto sobre o Inova, vamos sistematizar as ideias do que já foi tratado neste dia. É necessário o empenho de toda a equipe escolar para retomar e recuperar as habilidades em defasagem. Segundo ponto, é com os dados em mãos, as atividades internas e externas, temos um diagnóstico de defasagens e avanço dos nossos alunos. Seguindo, o Inova Educação pode contribuir com o avanço das habilidades dos alunos, tanto no trabalho dentro do componente específico e o seu aprofundamento e até o desenvolvimento das competências socioemocionais. Como referência para esse espaço de formação, nós utilizamos os seguintes documentos: a Base Nacional Comum, o Currículo Paulista, os Cadernos do Aluno, Projeto de Vida e Tecnologia da Inovação, o Documento Orientador para Atividades Não Presenciais e o Documento de Orientação da Semana de Estudos Intensivos. Agora, professores, nós teremos a nossa divisão por área específica de componente do Inova. Eu estarei trabalhando com vocês projeto de vida e eletiva. E eu, tecnologia. Muito obrigado e até semana que vem. Bom, professores, continuaremos agora tratando especificamente sobre o componente eletivas. Os objetivos da nossa TPC sobre eletiva envolve contribuir para o diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos estudantes, retomar o conceito do componente eletiva, apoiar professores coordenadores e docentes na organização da semana de estudos intensivos a partir das necessidades de aprendizagem dos alunos, refletir sobre as possibilidades de contribuição dos componentes eletiva para a semana de estudos intensivos, relacionar competências socioemocionais e habilidades dos componentes do Inova Educação. Ao retomar os conceitos básicos da eletiva, devemos lembrar o que as eletivas devem possibilitar ao aluno. Neste caso, ressaltamos o item 4, ampliar, diversificar e ou aprofundar conteúdos e habilidades de um ou mais componentes do currículo paulista. Também destacamos o item 5, desenvolver competências específicas para a continuidade dos seus estudos. Um dos grandes pilares do Inova Educação é o desenvolvimento pleno do estudante. Para isso, a escola deve ser conectada com o jovem e o adolescente. Dividiu-se, então, as competências socioemocionais das habilidades cognitivas. A separação didática de habilidades cognitivas de habilidades socioemocionais não significa que deverão ser trabalhadas de formas isoladas. Muito pelo contrário. Essas atividades e essas habilidades se complementam. Por isso é necessário que as eletivas estejam em constante troca com os professores dos componentes específicos. No percurso de construção das eletivas, destacamos o item 3, que é quando a equipe gestora da escola analisa e valida as propostas de eletiva, a partir de sua conexão com o currículo paulista e os projetos de vida dos alunos. Lembre-se, a eletiva ela tem o foco de aprofundamento dos componentes do currículo paulista. Qual o objetivo da Semana de Estudos Intensivos? De acordo com a Resolução 65 de 2019, a Coordenadoria Pedagógica COPED orienta que as equipes escolares, com base nos resultados das avaliações internas e externas, identifiquem as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das habilidades e competências requeridas para o ano série em curso. Para tanto, é necessário desenvolver, nas semanas de estudos intensivos, ações diversificadas que retomem as habilidades ainda não dominadas e aprofundem as já consolidadas.
Mas e as eletivas? Com base na eletiva escolhida, o professor poderá propor ao aluno o trabalho em uma habilidade que se encontra em maior defasagem. Por exemplo, o aluno que está cursando uma eletiva com foco no pensamento científico poderá utilizar a habilidade de produção de texto com descrição científica, ou analisar tabelas e gráficos para a recuperação de uma defasagem específica. É importante que o aluno, em todas as suas eletivas, seja incentivado a reconhecer a importância dos estudos nos componentes do currículo paulista. Sugerimos, então, que as eletivas também tenham o seu foco na semana de estudos intensivos. É possível que a eletiva se conecte com uma habilidade em defasagem e apresente um roteiro de estudos de recuperação. Também é possível coletar dados através da plataforma Foco Aprendizagem e através das avaliações internas produzidas pela escola. Em um exemplo real, selecionamos o mapa de habilidades do SARESP de uma das nossas escolas daqui de Franca. Veja que na etapa 1, há a necessidade de priorizar a habilidade H19 de língua portuguesa para o ensino fundamental. Entre os muitos bons exemplos que nós temos de eletivas de sucesso aqui em Franca, nós selecionamos uma da professora Rosângela Monteiro de Freitas Salmazo. Ela criou uma eletiva chamada Cientista do Futuro. Em sua ementa, ela destaca o intuito de contribuir e valorizar os saberes dos alunos na área de ciências da natureza, através de ações que possam tornar a aprendizagem mais significativa. Colocamos, então, a sugestão de recuperação da habilidade H19 de língua portuguesa dentro dessa eletiva. A habilidade 19 tem por objetivo identificar em um texto marcas relativas à variação linguística no que diz respeito às diferenças entre a linguagem oral e escrita, do ponto de vista léxico, da morfologia ou da sintaxe. Ela está dentro dos temas de reflexão sobre os usos falados da língua falada e escrita. Essa habilidade se encontra dentro dos temas número 5, reflexão sobre os usos da língua falada e escrita. Nesta escola, ela apresenta um domínio de 46,36%. Ressaltamos ainda que a eletiva planejada pela professora Rosângela foi pensada para o 6º ano e 7º ano do ensino fundamental. Como sugestão de atividade, colocamos que é possível o professor de Ciências da Natureza, em conjunto com o professor de Língua Portuguesa, planejarem um roteiro para a recuperação de uma habilidade de maneira intencional. Para essa atividade, nós pensamos em organizar uma lista de 5 produtos de uso comum na casa dos alunos e que apresentem um nome comercial ou comumente utilizado por tradição. Utilizamos aí o exemplo de Que Boa ou Cândida, em que muitas famílias substituem a marca pelo produto. Ao aluno é solicitado que realize uma pesquisa sobre o nome do composto científico do referido produto. No caso do exemplo aqui citado, é hipoclorito de sódio. É possível também realizar uma contextualização aos alunos. Dependendo da região, é comum encontrar variantes lexicais que nomeiam diferentes produtos, como por exemplo, Que Boa e Cândida, para se referir à água sanitária. Na verdade, o que os falantes realizam é uma figura de linguagem chamada metomínia, ao usar a marca para se referir ao produto. Por outro lado, também podemos pensar em quais desses usos linguísticos são adequados a uma situação mais formal e científica do uso da língua. Como avaliação, sugerimos que é interessante verificar se o estudante percebe essas diferenças de uso. O que a descoberta da nomenclatura adequada ao composto químico propicia ao aluno? Isso altera, de alguma forma, os usos da língua e da linguagem no seu cotidiano? Professor, lembramos que essa é uma sugestão de atividade. Toda a criatividade de vocês que desenvolveram desde os planos das eletivas e conhecem os seus alunos e as suas dificuldades, pode ser reinventado a cada instante. É importante nos atentar também sobre a competência socioemocional a ser desenvolvida na semana de estudos intensivos. Nesse caso, ressaltamos a assertividade. A assertividade é uma competência socioemocional que exige coragem. Coragem para fazer, para expressar suas emoções, para exercer influência social.
Nesse período de grande fragilidade social, ter coragem para expressar os seus medos e angústias é um grande desafio aos nossos adolescentes. Sugerimos, então, uma atividade aos professores de eletiva. Qual habilidade em defasagem da minha turma pode ser inserida nas atividades da SEI? Como meu componente de eletiva pode contribuir para o avanço da aprendizagem do meu aluno? Convidamos você, professor, a registrar as suas respostas no formulário que está na descrição deste vídeo.
Sistematizando, então, tudo aquilo que foi falado com vocês. Ponto 1. É necessário o empenho de toda a equipe escolar para retomar e recuperar as habilidades em defasagem. Segundo ponto. Com os dados em mãos de atividades internas e externas, temos um diagnóstico da defasagem e avanço dos nossos alunos. Por isso é importante registrar todas as atividades sendo feitas pelos alunos. E o Inova Educação pode contribuir para os avanços das habilidades dos alunos e o seu aprofundamento através do currículo paulista. Desde já, agradecemos pela sua atenção ao assistir esse vídeo. Temos também abaixo o nosso contato, caso você deseje tirar mais alguma dúvida específica.